Bom dia, irmãos. Depois dos tempos da Covid, ninguém estranha mais, né? Eu trouxe só em respeito aos irmãos para não passar o vírus desse resfriado, dessa virose que está atacando aí muita gente. Irmãos, no capítulo 3, o verso 1 é muito importante para nós, né? Uma profecia messiânica, e Jesus já nos fornece a interpretação desse versículo, Mateus capítulo 11, a partir do verso 7 até o verso 10. Ou seja, o mensageiro é João Batista e o Senhor que entra no seu templo é Jesus. E nós vemos o cumprimento dessa profecia em Mateus capítulo 21, verso 12. A frase diz só isso: Jesus entrou no templo. Então essa frase é muito significativa, e para quem conhece o Antigo Testamento, a gente entra lá, a porta se abre para o nosso entendimento. Então, mais uma vez, irmãos, uma coisa muito importante a ser dita é que o Novo Testamento pressupõe, a leitura do Novo Testamento e a boa interpretação do Novo Testamento pressupõe um conhecimento amplo do Antigo Testamento. Não são duas Bíblias, é uma Bíblia só. Interessante também aqui que Zacarias, o pai de João Batista, ele recebe essa profecia a respeito do seu filho em Lucas capítulo 1, os versos 76 e 77. Diz assim o texto: E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Uma profecia a respeito de João Batista. Eis que envio o meu mensageiro, diz aqui o texto. É interessante, irmãos, a mudança da pessoa. Reparem, meu mensageiro, o caminho diante de mim, e aí na sequência diz: e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. Muda de primeira para terceira pessoa. Qual é a conclusão aqui? Lógica. Jesus é o Senhor dos exércitos. É ele que está falando. E aqui a distinção entre o meu e o ele implica unidade e, ao mesmo tempo, a distinção. Como em João, no seu evangelho. No princípio era o verbo estava com Deus, distinção, e o verbo era Deus, união. Então, o embrião aqui, a doutrina da Trindade já sendo apresentada de uma forma um tanto quanto velada e revelada, desvelada totalmente no Novo Testamento. E aqui, irmãos, nós temos, nesse versículo primeiro, a resposta à pergunta impertinente do último versículo do capítulo 2 de Malaquias. Ou seja, o Messias divino, o Deus homem, ele vai trazer justiça, finalmente. Ele vai humilhar os arrogantes, ele vai exaltar os justos, a justiça de Deus vai ser finalmente cumprida, embora, por enquanto, ela pareça demorar segundo os padrões de nós, homens impacientes. Os versos 2 e 3 mostram que a profecia inclui também o segundo advento, ou a segunda vinda de Jesus para julgar, e não meramente o primeiro advento, ou a primeira vinda de Jesus. Ou seja, no versículo 1, o Messias vem como Messias Salvador. Aqui, nos versículos 2 e 3, ele vem como o Messias Juiz. Mais adiante, no capítulo 4, verso 1, Malaquias vai falar desse dia como o dia que vai queimar totalmente os ímpios, como nós cantamos também no nosso louvor. Mas aqui, irmãos, esse verso 3, ele expõe uma coisa muito importante com respeito a nós, os que fomos justificados. Com relação a nós, esse julgamento é restaurador e não retribuidor. O fogo vai queimar e vai destruir, mas também, com relação a nós, vai purificar. O sabão áspero aqui, o sabão antigo, áspero do lavandeiro, ele queima e dói, arde, mas também ele purifica. O Messias vai remover dos seus santos toda a nossa escória, toda a nossa impureza. E quando o trabalho terminar, nós sairemos desse forno totalmente purificados e restaurados. Verso 5. Eles vão perguntar aqui,
de forma impertinente: onde está o Deus do juízo? E eles receberam a resposta: ele está na casa de Israel para purificá-la. Então, note aqui, irmãos, nesse capítulo 5, a lista dos pecados. Testemunha veloz contra os feiticeiros, adúlteros, os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e órfão, que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui a gente pode ver, talvez, o político, né, que fala muito em justiça social, justiça social, justiça social, mas traem a esposa. Nós podemos, talvez, ver as pessoas que não traem a esposa e não defraudam o diarista, mas diz aqui também, né, que se voltam aos feiticeiros. Talvez a gente possa ver pessoas que não se voltam contra os feiticeiros, que não adulteram, mas também que defraudam o órfão e a viúva. Reparem, então, que a santidade é tanto individual, quanto, digamos assim, familiar e coletiva. Ela abrange todos os aspectos da nossa vida. Não é? O verso 6, eu, o Senhor, eu, Jeová, não mudo. Aqui o contexto mostra, irmãos, uma coisa muito importante para nós, que ele está sendo provocado pelo seu povo até o limite da sua paciência, digamos assim. Não é? Mas ele não se torna menos misericordioso mesmo no seu juízo. O amor dele vai continuar brilhando e as misericórdias dele serão sempre fortes. E por isso, e somente por isso, nós não seremos totalmente consumidos no juízo. E eu lembro aqui de Romanos 2, verso 4. Desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Ou seja, esse versículo aqui, ele garante que o julgamento será moderado pelo seu amor, por sua misericórdia, para que Israel não seja destruído completamente. Ou seja, o pacto que ele fez com Abraão não será jamais quebrado. A nação de Israel ainda vai ser totalmente alcançada pela misericórdia de Deus, como nós realmente cremos. Verso 7, vos desviastes dos meus estatutos. Aqui eu queria que vocês notassem como rapidamente, tão rapidamente, após o retorno do exílio, a nação de Israel voltou a praticar os mesmos pecados das gerações anteriores ao exílio. Talvez a gente possa lembrar o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas quão rapidamente vocês passaram do evangelho da graça para um outro evangelho, que não é outro, porque só existe um. Nos versos 8 a 12, nós temos aí um bloco, né, muitíssimo conhecido por todos nós, que trata do dízimo, da questão do dízimo. Nós falamos da questão do dízimo na classe Novos Membros, não vou me deter muito aqui, só lembrando que o dízimo ele tinha como objetivo não o sustento de uma igreja, mas o sustento dos pobres, entre os quais se destacam os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, e também da tribo de Levi, que não tinha terras, né, para cultivar. Ou seja, mensagem resumida aqui. Esse bloco ele nos diz, digamos assim, que é um mau negócio, né, que nós retenhamos as nossas riquezas, os nossos bens para nós mesmos, enquanto existem irmãos necessitados. Né? Tem um comentarista que diz assim: nenhum homem jamais perdeu coisa alguma servindo a Deus com todo o coração. E nenhum homem ganhou nada servindo a si mesmo com todo o coração. Verso 10. A referência aqui à casa do tesouro. Existiam salas especiais no templo para armazenar os dízimos dos grãos, né, e das primícias. É interessante que Neemias 10:38 mostra que a tribo de Levi é que deveria levar os dízimos à casa do tesouro. Vou citar aqui Neemias 10:38. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Então reparem que a tribo de Levi deveria dar o dízimo dos dízimos e deixar lá. Né? Aqui a gente pode perceber
que o livro de Malaquias, embora seja dirigido ao povo, ele é dirigido principalmente para a liderança, principalmente para a tribo de Levi, principalmente para aqueles que eram encarregados de expor a Escritura Sagrada, e não somente de expor, de viver a Escritura Sagrada diante deles. Né? Verso 10. Até que não haja lugar, reparem aí essa expressão no verso 10. Comentário aqui. O homem generoso receberá tanto que não terá espaço para armazenar tudo o que obtiver das mãos de Deus. O homem generoso. Dai, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também, disse Jesus. E o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 9:8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Verso 11, o destaque aqui, a vossa vida no campo não será estéril, a vossa vide no campo não será estéril. Nós sabemos que muitas coisas podem devorar os bens de um homem, né? Caso ele não esteja andando de acordo com os princípios da palavra de Deus, principalmente nós, né? Inclusive esse que governa o dar e receber. Né? Nós lembramos aqui que Israel era uma nação agrícola, né? E havia muitos devoradores de colheitas, né? As pragas, as secas, ou chuvas em demasia ou fora de tempo. Né? Essas eram ameaças constantes. Mas aqui Deus nos afirma que ele tem o poder de controlar todas essas coisas. Ele tem o poder de fazer com que a nação prospere caso ela obedeça. E existe aqui, então, um princípio espiritual muito valioso. Né? Os nossos atos morais, os nossos atos de obediência ou de obediência, controlam a nossa vida e a nossa prosperidade, ou a falta dela. Né? Os homens gananciosos, os homens mesquinhos, aqueles, como diz o apóstolo Pedro, que tem o coração exercitado na avareza, eles não prosperam mesmo que sejam ricos. Eles não prosperam porque eles não vão ter paz de espírito, alegria. Verso 11, o destaque aqui diz o Senhor dos Exércitos. Esse título divino aqui, Senhor dos Exércitos, Yahvé Sabaoth, ele ocorre 24 vezes nesse livro. E ele enfatiza o poder de Deus, o poder do Senhor de todas as coisas, né, que faz aquilo que ele quer em todo lugar que ele criou. Verso 12, destaque. Vós sereis uma terra deleitosa, mediante a obediência. E se nós somos pós-milenistas, nós sabemos que um dia a terra vai se encher do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. O conhecimento, obediência, amor, devoção. E qual será o resultado disso, irmãos? Em todo lugar onde houver obediência, verdadeiro louvor e devoção, a terra vai responder, mediante a ação de Deus, com abundância. Então toda a terra será a terra prometida. Eu lembro sempre de um luterano perdido em Diamantina, Minas Gerais, na época do Império, um homem tão santo que até o bispo da cidade gostava dele. E quando ele estava no leito de morte, o bispo, né, chegou e disse para ele: por que você não recebe o batismo católico para ser sepultado em Campo Santo? Porque naquela época os protestantes não podiam ser sepultados dentro dos cemitérios, eram sepultados do lado de fora dos muros do cemitério, junto com os suicidas e com as prostitutas. E aquele homem santo, ele respondeu o seguinte: toda a terra que Deus criou é santa. Então, toda a terra que Deus criou pode ser a terra prometida, mediante a nossa obediência. Não é? Versos 13 e 14. Inútil é servir a Deus. O que eles estavam afirmando aqui é o seguinte: por que eu devo servir a Deus? O que eu ganho servindo a Deus? O comentário diz assim, que esses homens, o homem comum, naquela época de Judá, ele queria a cura de doenças, ele queria segurança contra
os ataques dos exércitos estrangeiros, ele queria dinheiro suficiente para viver de uma forma razoavelmente boa, né? Ele queria ter filhos saudáveis, uma boa medida de lazer e de prazeres, e finalmente ele queria ter uma vida longa. Mas a adoração deles era oca. O serviço deles, como vocês podem bem ver, era profundamente negligente. A vida espiritual deles era fútil, era inútil. Eles eram infiéis, mas eles queriam ter a recompensa dos fiéis. Eles eram pecadores, mas eles queriam obter os benefícios próprios dos justos. Lembrando aqui aquele princípio bem coerente, né? Que o fim do caminho é coerente com o próprio caminho. O salário do pecado é a morte. Não adianta querer viver separado de Deus, alheio à vida de Deus, e no final receber uma coisa boa. E da mesma forma, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se nós estivermos trilhando o caminho de Deus, não vamos no final receber coisa ruim. Verso 14. Destaque aqui. Andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. A última frase. Eles estavam se queixando de que o arrependimento deles não tinha trazido nenhum benefício para eles. O arrependimento deles não tinha trazido nenhuma mudança na condição de pobreza em que eles estavam vivendo, como os profetas tinham prometido. Mas o que nós podemos depreender disso? Que eles precisavam se arrepender do arrependimento que eles tinham, que o arrependimento deles era falso. Verso 16. Os que temiam ao Senhor, os que temeram ao Senhor, falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito. Reparem, irmãos, em contraste com aquele povo reprovado, havia, naquela época, homens que ainda realmente temiam verdadeiramente a Deus. Essas pessoas, no meio do povo, ainda retiveram a fé, né? Quando não havia muita razão para ter fé. Eles conservaram a fé quando a mente racional fria daquela comunidade poderia ter destruído a fé totalmente. Eles guardaram o temor do Senhor quando os outros começaram a murmurar contra a providência de Deus, como nós vemos no catecismo, um dos pecados contra o terceiro mandamento. Eles então estavam agindo como uma pequena comunidade numa grande comunidade, como diziam os nossos antepassados, né? Puritanos, uma eclesiola em eclesia, em boas conversações. Eles estavam confortando e aconselhando uns aos outros. Eles estavam guardando a visão da glória de Deus diante dos seus olhos. Eles respeitavam e santificavam o nome santo de Jeová. E, finalmente, havia um memorial escrito diante deles. Era um livro de lembranças, digamos assim, né? Um livro que avivava a esperança daquele pequeno povo, que significa que Deus guardava, lembrava e lembraria sempre as ações deles, né? Eles nunca seriam esquecidos. Essa promessa nos traz conforto. Nesse lado da vida, irmãos, é difícil entender quando os nossos sofrimentos são tão grandes e aparentemente sem sentido. Muita gente sofre, né? E sofre muito. Hoje nós podemos frequentemente orar, e oramos frequentemente a Deus, dizendo como no Salmo 42, verso 3, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Quantas vezes nós deitamos e o nosso coração, o nosso travesseiro fica encharcado com as nossas lágrimas. Mas esse texto nos diz que vai chegar o tempo em que a luz do dia vai brilhar plenamente. Isaías 25:8 profetizou: Deus aniquilará a morte para sempre e enxugará as lágrimas de todos os rostos. E essa promessa de Isaías ecoa em Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra, irmãos.